boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nome de vocês em Gálatas 5, no versículo 1, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Até aqui. Agora eu abro a Bíblia de vocês em 2 Pedro. 2 Pedro 1. Vocês acharam? 2 Pedro 1, versículo 3. Eu vou ler da minha Bíblia do celular, que eu coloquei outra versão aqui. Que diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele tem nos dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso, mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade juntem ao conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês já tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado pelos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e o escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que, enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar esse corpo mortal, como nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte vocês se lembrem dessas coisas. Até aqui. Feche os teus olhos. Pede para o Senhor falar com você nessa noite. Pede para o Senhor para você continuar sentindo a presença dEle. Pede para o Senhor para que você possa ter a tua mente aberta, os teus olhos, o seu entendimento aberto, para entender aquilo que o Senhor Ele tem para a sua vida nessa noite. Pede para o Senhor para que você possa ser cheio dEle nessa noite, que essa palavra possa vir transformando o teu interior, trazendo a libertação, a cura, que venha de acordo com aquilo que são suas orações, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor possa vir, Senhor, e falar, Senhor, conosco, meu Pai. Tudo aquilo, Senhor, que se levanta, Pai, querendo, Pai, trazer atrapalhação, querendo o Espírito Santo de Deus roubar, Senhor, esse momento da palavra, Pai, que possa cair por terra agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, abre, Senhor, o nosso entendimento, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que vem para manipular, para distorcer, Senhor, a tua palavra, Pai, que possa cair por terra agora em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que a tua presença, Senhor, invada, Senhor, este lugar, Pai. Derrama, Senhor, sobre nós, Senhor, nessa noite aquilo que nós precisamos de Ti, Pai. Responda, Senhor, as nossas orações, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu me esvazio, Senhor, daquilo que eu sou, daquilo, Pai, que eu penso, daquilo que eu acho, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa falar, Senhor, através da minha vida, Pai. Eu te dou, Senhor, total liberdade, Senhor, para o Senhor fazer, Pai, e agir da maneira que o Senhor quiser, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, pode se assentar. Bom, vamos lá. Por que a gente abriu em Gálatas 5?
Primeira coisa, o que é mais claro, o Senhor ele nos chamou para ser livres, libertos. O nome que Ele deu para os jovens é livres. Por que Ele está falando que é livres? É porque é para a gente parar de ser besta e de ficar preso na opinião do outro. Para a gente parar de ser besta e ficar se aliançando com pessoas que estão fora da presença do Senhor. É para a gente parar de ser besta e ficar com aquilo que são os nossos sentimentos controlando as nossas vidas. É para a gente parar de ser besta e parar de prestar atenção naquilo que são as coisas do mundo que chamam a atenção e olhar para a palavra do Senhor e procurar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Por que a gente foi para segunda-feira? No título que tem aqui da minha Bíblia é Deus chama e Ele escolhe. E aí o Senhor ele me deu o tema, né? Não esquecer do que o Senhor já nos ensinou. Porque eu vim aqui esse mês, eu acho, foi esse mês, e o Senhor me deu a palavra de que nós somos chamados por Ele. Ele nos chamou, Ele nos capacitou, Ele nos ungiu e a gente não entendeu isso. Porque se a gente tivesse entendido, Ele não traria de volta aquilo que Ele já ensinou. E quando a gente lê em Gálatas 5, Ele dá todo o fruto do Espírito, Ele dá a maior parte das obras da carne e no final Ele pega e completa coisas que já foram ditas, coisas iguais a essas que eu já tinha falado. E sabe quando Ele falou? No começo da Bíblia, no decorrer da palavra, quando Ele usou os profetas, quando Ele usou os juízes, tudo isso Ele já tinha falado. Quando Ele levantou Moisés, tudo isso Ele já declarou. Aí eu pergunto, o Senhor está nos chamando para ser livres. E quantas vezes nós pegamos e somos cativos daquilo que são os nossos sentimentos e pensamentos? Eu entendo que essa geração de hoje em dia, realmente, a gente tem um problema. A gente não, eu me tiro dessa geração porque eu tenho esse problema. Que eu não quero e eu não tenho, em nome de Jesus. Que eles são esse negócio de viver uma doença emocional. É uma síndrome de pânico, é uma depressão, é uma ansiedade, isso, aquilo. Tá bom. Aí eu pergunto para vocês, é assim por quê? Pela habilitação que foi dada, sabe do quê? De músicas depressivas, da habilitação que foi dada para filmes pornográficos, para conversinhas no WhatsApp, para flertes. Não é só um flerte de falar, não sei o que é gato, não é desse jeito também não. É a troca de olhares que alimenta o sentimento. É disso tudo. Ele está falando de um contexto inteiro. É disso que eu estou falando. É preso naquilo que as pessoas falam. É preso naquilo que os amigos falam, naquilo que as pessoas da escola vão falar, naquilo que as pessoas do trabalho vão achar, naquilo que a gente chegando dentro da igreja que as pessoas vão falar. E aí? Vai ser preso até quando? Até quando a gente vai permanecer da maneira que a gente quer? Ou vai pegar e vai ser preso à opinião dos familiares, ou vai ser preso naquilo que é o próprio ego, de eu faço, eu sei, eu vou e aconteço. Não é desse jeito. Não é dessa maneira. O Espírito Santo de Deus ele faz através das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus é aquele que entra e ele transforma. Aí a gente vai para o texto. E ele já começa assim no versículo 3. Pedro falando sobre o poder de Deus. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Aí eu pergunto para vocês. Aí já passou por discipulados, nós já passamos por formação, tanto de oficiais, tanto de qualquer coisa, para aquilo que nós precisamos, para exercer aqui na igreja, para a nossa vida pessoal. Não é desse jeito? Ou só eu participei dos discipulados? Porque eu cheguei aqui da mesma maneira que vocês chegaram. Não é só porque eu sou filha de pastor que eu cheguei já sabendo de tudo. Muito pelo contrário, eu passei por todos os ensinamentos, por todos os cursos, por tudo aquilo que eles fizeram aqui, por todos os conhecimentos que eles entregaram. Eu participei de todo o estudo bíblico. Eu não já cheguei fazendo as coisas. Eu cheguei, eu sentei, eu fui aprender para depois fazer as coisas. Eu passei pela mesma coisa que vocês. Sabe qual é a diferença? Eu entendo que a formação que eu tenho dentro da minha casa é diferente. Que os meus pais são diferentes dos pais de vocês. Que os meus pais eles já tinham um entendimento, eles foram formando a gente dentro de casa. Eu entendo tudo isso. Só que assim, diante de tudo isso, tudo que eles chegavam e eles me ensinavam, por mais que eu não concordasse, eu pegava e submetia a minha carne, a minha vontade de obedecer. Eu ia lá e perguntava, Senhor, se eu que estou errada, então me mostra onde eu estou errada. Muitas vezes eu chegava no Senhor e eu reclamava deles. Senhor, eles estão falando assim, eu não estou gostando disso. Sabe o que o Senhor fazia? Ele vinha e tratava comigo. Ele não vinha falar com os meus pais.
Eles tratavam comigo, porque quem estava errado era eu. Então, diante de tudo isso, eu já sabia. Mentir é pecado. Manipular é pecado. Fazer as coisas do meu jeito, sendo que o Senhor não deu a direção, também é pecado. Tudo isso eu já sei. E o Senhor, Ele nos deu a direção para a gente viver conforme Ele tem. Quantos discipulados que a pastora chegou aqui e falou do coração? De como estava o coração sujo? De como é que o coração estava contaminado? Quantas vezes a pastora e o pastor chegaram aqui e falaram que a gente precisava ser livre? O ano está acabando, hoje é dia 16 de dezembro. Qual é a palavra que o Senhor declarou sobre esse ano? Para ele ser livre. É liberdade, é libertação sobre as nossas vidas. Agora eu vou pedir para vocês ir refletindo e pensando naquilo que vocês ainda estão presos. Não onde é que vocês não viveram a libertação. E pede para o Senhor ir te mostrando. Pede para o Senhor trazendo a lembrança nesse momento. Aí ele continua assim: por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. A gente tem o privilégio de fazer parte daquilo que é a obra do Senhor. Ele nos prometeu dons e Ele entregou. Muitos têm dons para cantar, outros têm dom para dançar, outros têm dom de cura, outros têm dom de línguas. Não é desse jeito? Ele não prometeu? Ele não está fazendo? Só que às vezes a gente espera que o Senhor faça as coisas que a gente quer. Eu estou com tal situação na minha casa, Senhor. Entra lá e resolve. O Senhor não é mordomo. Lá em Eclesiastes 3 diz: há tempo para todas as coisas debaixo do propósito dos céus. Ele vai fazer, se Ele quiser fazer, do jeito que Ele quiser fazer, da maneira que Ele quiser fazer, e no tempo dele. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Lá em Jeremias ele pega e fala assim: acaso quem é o vaso para poder questionar aquele que molda, aquele que está fazendo, aquele que está criando, aquele que está pegando e transformando? Quem somos nós para pegar e questionar o Senhor e dar ordem para Ele e falar que a gente está certo e acabou? Não é desse jeito. Pô, o Senhor colocou pastores que muitas vezes deixaram a casa deles para poder estar aqui se derramando na vida de vocês. Muitas vezes deixaram de estar com os filhos dele, com a casa deles, de pegar e comemorar um aniversário de casamento, um tempo dele com a família, deles com a família, um tempo deles como casal. E quantas vezes a gente desprezou isso? E quantas vezes a gente foi ingrato com eles? Eles pegaram, entregaram um monte de coisa para a gente que são preciosas. Eles entregaram a palavra de Deus. Eles entregaram o tempo deles, olhando para a gente em amor. E quantas vezes a gente desprezou isso? Eu não falo isso porque são os meus pais, mas porque são os pastores. Porque eu vi o derramar deles sobre a vida de cada um. Eles saíram daqui 3, 4 horas da manhã por causa de um aconselhamento. E não chegou a reclamar em casa, não. Chegou, glorificou o nome do Senhor, deitou, orou e foi dormir. Nunca reclamaram. Sabe o que é isso? Eles estão cumprindo o conhecimento e o ensinamento que o Senhor entregou. Ontem, eu não vi, mas a Vitória chegou comentando que a pastora Raquel ministrou sobre a autoridade. A autoridade espiritual. Sabe o que a gente tem que ver na autoridade espiritual? Ela como uma referência. Se você se aconselha com pastora, por que você vai pegar e olhar uma mulher lá de fora como uma referência na tua vida? Essa mulher lá de fora, ela pega e ela jejua por você todos os dias? Ela ora por você todos os dias? Se você tem um pastor que te acompanha, por que você vai buscar um outro cara lá fora? Se é o pastor que acompanha a tua vida, que ora, que jejua, que busca pela tua vida. Pra quê? Vocês entendem? O Senhor, Ele coloca as pessoas nas nossas vidas com um propósito. Se a gente não quer viver o propósito, se a gente não quer viver da maneira que o Senhor tem, Ele simplesmente deixa a gente viver na vontade permissiva. E a vontade permissiva não fez de viver maravilhas, não. A gente vive vários perrengues quando a gente entra na vontade permissiva do Senhor. Nós precisamos entender que aquilo que foi dado para nós precisamos valorizar. Aquilo que foi entregue pelas nossas vidas, nós precisamos honrar. O Senhor, Ele nos ensina a nos entregar. Não é indireta para ninguém. Eu estou falando a verdade.
Estou falando daquilo que a gente testemunhou, não foi isso que a gente testemunhou? Ou vocês não viram a entrega que os pastores tiveram pela vida de vocês? Vocês nunca viram? Vocês já viram como eles oram no final do culto pela vida de cada um? Eles colocam cada um com cada necessidade, cada família. Eles não esquecem de ninguém. Se esquece, ainda pega e lembra para poder falar da pessoa. É cada um. Sabe qual é o nome disso? É zelo. É cuidado pelas ovelhas que o Senhor colocou sobre a vida deles. Isso é zelo. Porque se acontecer qualquer coisa com qualquer um de nós, o sangue da nossa vida vai estar sobre eles. Então eles precisam fazer, porque o Senhor confiou a eles. Aí eu pergunto, quais são os ministérios que vocês têm para fazer aqui na igreja, que vocês exercem? E quantos deles vocês têm negligenciado? E quantos deles vocês têm inventado desculpa, inventado qualquer coisa para fazer no momento do ministério? Eu não sou a perfeição, e eu nem estou falando disso. Eu sei que eu tenho erros, eu sei que eu tenho falhas, mas diante de tudo isso, colocando até a minha vida junto, quantas vezes eu negligenciei aquilo que o Senhor confiou em mim? Quantas vezes eu tratei com relaxo aquilo que o Senhor me entregou? Aí eu pergunto, como é que o Senhor ele fica se Ele nos ensinou? E nos ensinou a viver uma vida agradando a Ele. Como é que o Senhor fica diante dessa situação? Porque eu vejo o Senhor se importando com a gente. Sabe, da pastora parar e ensinar a gente a louvar, a adorar o Senhor. Não só cantar, mas a adorar. De entregar a nossa vida. E de verdade, quantas vezes a gente chegou na igreja e a gente não quis entregar nosso louvor? E eu não estou falando de você, viu? Porque eu já vi várias e várias vezes. Sabe quando eu vou comentar o que eu conversei com o Cauã ontem? Porque o Cauã falou para mim ontem que ele não queria louvar. Eu ministrei a vida dele. E aí eu falei para ele, assim, eu chegava do trabalho cansada, trabalhando tantas horas por dia, chegava na minha casa, ele tinha que fazer coisa dentro de casa, tinha que vir exercer o ministério, estava em 2, 3, 4 ministérios no mesmo dia, tinha que fazer, porque era a minha responsabilidade, eu me comprometi com o Senhor, então eu tinha que fazer com excelência, chegando tarde em casa, todos os dias, chegando na igreja, saindo aqui 1h da manhã, 2h da manhã, para ter que acordar 5h30 da manhã no outro dia, chegando assim, exausta, de eu chegar e falar, Senhor, eu não quero te louvar, e o Senhor fala assim, por quê? Qual o motivo eu te dei? Por que você não quer me entregar a adoração? Se a tua vida tem que ser uma adoração para mim. E aí, o que a gente faz? A gente se esvazia de tudo aquilo que é o nosso cansaço e entrega o nosso louvor no Senhor com excelência. É o melhor que eu posso fazer hoje, Jesus. Limpa o meu coração. Recebe a minha adoração, Pai, diante do teu altar. Porque não pensam vocês, não é só o cansaço do dia a dia, mas a gente entra em guerra espiritual todos os dias. Todos os dias. Pela vida da igreja, pelo cada oficial, por cada membro. Sem contar as nossas guerras, da nossa casa, da nossa família. É muita coisa. É muita coisa. Você que está cansado só fisicamente, está cansado mentalmente, emocionalmente. É tudo junto. Isso vai me impedir de entregar o meu louvor? Não. Nada pode me impedir de entregar a minha adoração ao Senhor. Nada pode me impedir de entregar a minha vida ao Senhor. Ele nos ensina que é na presença dele que ele nos renova. Se a gente não derramar o nosso coração de verdade, a gente vai entrar aqui e vai sair da mesma forma. Então é melhor ficar em casa. Se é para entrar aqui, não sentir a presença de Deus, não ouvir a voz do Senhor, então é melhor ficar em casa. Aí vai ser uma responsabilidade sua. Sabe por quê? Porque se você decidir ficar na sua casa ao invés de adorar e louvar o Senhor, é por escolha própria. É tendo a consciência de tudo aquilo que você pode viver. É uma escolha. Quando a pessoa pega e fala assim, eu vou ficar em casa hoje porque eu quero, está batendo pé. Está brigando com o Senhor? Está sendo rebelde com o Senhor? Porque o Senhor nos ensina que é para a gente não deixar de estar na comunhão. Para a gente não deixar de andar junto, de estar em comunhão. Quando a gente está aqui na igreja, todo o corpo, e está todo mundo no mesmo espírito, na mesma vontade de buscar o Senhor, na mesma intensidade, o culto é diferente.
A presença do Senhor, ela é palpável neste lugar. É onde entra as visões, é onde tem a cura em meio aos louvores, é onde o Senhor começa a agir em atos proféticos. Isso é quando a igreja está unânime, igual lá em Atos. Nós precisamos estar unânimes em um só corpo, realizando aquilo que o Senhor ele tem para as nossas vidas, aquilo que Ele tem para nos entregar, aquilo que Ele já nos entregou. Quando a gente sabe algo, quando a gente conhece algo, a gente precisa fazer isso da maneira correta, da maneira que o Senhor nos entregou. Vocês já ouviram aquela frase? É do Homem-Aranha ainda. É do Homem-Aranha. É o cara lá que mentoria lá, o Peter, que fala. Essa aí, como é que é? Grandes poderes e grandes responsabilidades. Essa daí, gente. É a mesma coisa. A palavra de Deus fala algo parecido. Quanto mais você conhece, mais você é cobrado. Parecido, né, tio? Alguma coisa assim, não é? É a mesma coisa. Não fala a frase do Homem-Aranha, gente. É o quê? A quem muito é dado é muito requerido. Então, quanto mais você conhece, você precisa colocar em prática. Se você conhece a palavra de Deus, e a gente leu aqui que o poder de Deus, Ele tem nos dado tudo que nós precisamos para viver agradando a Ele. Por que a gente ainda está desagradando ao Senhor? E aí? É porque eu sou ser humano, eu falho mesmo. Toma vergonha na tua cara. Isso aí é desculpa, é justificativa. O Senhor, Ele não trabalha com justificativa, não. Ele gosta de gente que tem o coração contrito e quebrantado e que vai falar toda a verdade para Ele. Não é porque é humano, eu sou falho. Você quer dar desculpa? Vai lá ver a vida de Jesus. Vai lá, lê os evangelhos para você ver. Não tem desculpa. Jesus 40 dias sem comer, gente. 3 horas que a gente fica sem comer, a gente vai ficar mal-humorado? Agora imagina Jesus 40 dias sem comer, no deserto, lá no calor do caramba. Imagina. E aí vocês viram ele reclamando? Não reclamou. Ele permaneceu em oração. Ele permaneceu em consagração. Ah, Pai Jesus, é Jesus, né? E Ele chamou você para estar aqui igual a Ele. Então, o nosso dever é ter Jesus como a nossa referência. A gente olhar para Ele e falar: mano, que cara top. Deixa eu ver, eu vou fazer igual a Ele. Ele andava daquele jeito, então eu vou andar desse jeito também. Ele falava assim da palavra, então eu também vou falar da palavra do Senhor desse jeito também. Ele falava assim do Pai. Eu sei que eu não chego nem aos pés de Jesus, mas eu também quero viver. É a gente desejar andar acima do nível que a gente está. É não se acomodar com aquilo que a gente já está vivendo hoje. É colocar em prática aquilo que a gente já sabe e buscar mais do Senhor. Sabe por que muitas vezes a gente cai em pecado? Porque a gente alimenta o pecado. Alimenta dentro da gente. A gente começa: nossa, mas e se eu chegar aqui e não tem aula hoje? Eu falo pra minha mãe que tem. Eu chegar aqui e ir pra casa da minha amiga. Boa, né? A gente só pensa. Aí daqui a pouco: nossa, mas e se eu chegar na escola e ir pra casa da minha amiga? Nossa, uma boa. Aí chega o momento que você tá onde? Na casa da sua amiga e mentiu pro seu pai. Isso é alimentação. Lembra de Eva? Ela cobiçou, ela desejou aquilo. Quando você começa a pensar muito em alguma coisa, mas e se? Pode ter certeza, você está desejando aquilo. Você está desejando pecar contra o Senhor. E aí, eu vou falar aquilo que Deus falou para Caim: cabe a ti dominar. Compre a você dominar aquilo que são os seus desejos carnais. Compre a você guardar o teu coração. Compre a você ter na sua mente aquilo que é louvável, aquilo que é agradável, aquilo que vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. É isso que a palavra nos diz. Leia lá em Filipenses. Ele fala: tudo que é louvável, tudo que é agradável, tudo que é semelhante a isso pensais. É isso que ele fala. Porque todas as vezes que você fica muito com alguma coisa assim na sua mente, porque você está pensando, você está alimentando isso. E nesse alimentar, isso gera uma atitude. Tudo que você alimenta gera uma atitude. Lá, o povo do Egito, eles eram obstinados. Sabe o que é isso? É uma pessoa que ela fica naquele negócio para a vida toda. Eles queriam tanto, mas tanto voltar para o Egito.
Egito, que eles viveram livres, presos. Presos no quê? Nas lembranças do Egito. Ser escravo, gente. Quem tem saudade de ser escravo? De pegar e ser chicoteado? Quem tem saudade? Que não tinha hora nem para comer, comia dos restos. Quem tem saudade disso? Uma pessoa que endurece o coração para viver a libertação do Senhor. Aí começa a pensar, nossa, mas naquela época da minha vida, eu era livre, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Isso é engano. Isso é engano. Porque naquela época, quando você deitava no seu quarto, você estava sozinho, você chorava. Ou você deitava no seu quarto e você nem conseguia dormir porque você tinha sono. Ou você pegava naquela época, você tinha uma doença emocional. E aí? Era bom mesmo? Então Satanás, ele trabalha com meias verdades para poder enganar a gente. Ah, mas você viu? Não vi nada não quero, vai ler. E virar as costas. Nós precisamos pegar e nos alimentar daquilo que é a presença do Senhor, daquilo que é a palavra do Senhor, daquilo que é a verdade. Quando a gente busca a verdade ela liberta. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Quando a gente busca aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas, as coisas elas fluem, elas são fáceis. Por mais que possa ter a maior guerra das nossas vidas, a gente não vê como uma maior guerra das nossas vidas. A gente olha como se, mano, é uma guerra e o Senhor é comigo e eu vou vencer, porque é o Senhor que vai à minha frente. Eu comentei, acho que foi no culto de segunda, do elefante rosa de bolinha, você lembra, Vitória? Que a mãe pintava? O elefante cor-de-rosa, de bolinha. A minha mãe fazia a gente imaginar, para quem não estava aqui, minha mãe fazia a gente imaginar um elefante rosa no meio da rua para a gente não cansar. Não era isso, Vitória? Para a gente ir brincando, procurando o elefante, para a gente não cansar. Ah, é o elefante de bolinha cor-de-rosa. É isso aí. Sabia que tinha rosa no meio e bolinha. Agora, em qual ordem? Então, e a gente andava lá do Campo Limpo até a nossa casa. Todos os dias, praticamente. Todo culto que tinha. Sem contar que de domingo a gente passava o dia na igreja. Era uma maravilha. Agora pensa, 3 crianças pequenas, com uma mãe solteira, mesmo que depois ela tenha casado com meu pai, pensa, os 3 andando, 3 crianças reclamando porque não aguentava andar. Minha mãe tinha que inventar alguma coisa. E ela começava, olha o elefante de bolinha cor-de-rosa, olha o elefante de bolinha cor-de-rosa, olha o elefante de bolinha cor-de-rosa. E ela ficava, e a gente ficava procurando, onde tá, mãe, onde tá? Vocês não estão enxergando? E era assim o caminho todo. Porque a gente estava cansado de andar, não era, Vitória? Nossa, como era besta. Pois é. E a minha Vitória e o Fábio, a gente acreditava, a gente ficava na rua procurando. Só que nisso, a gente esquecia que a gente estava cansado. A gente esquecia que a gente já tinha andado pra caramba. A gente esquecia que a gente tinha passado o dia inteiro fora de casa. Vocês entenderam? Era uma estratégia. Agora eu pergunto, vamos tirar o elefante cor-de-rosa e colocar Jesus. Você cansado de tudo aquilo que você viveu, de tudo aquilo que foram as opiniões das pessoas, palavras que machucaram, situações que entristeceram você, situações de doenças que aconteceram, tudo. E aí você olha para Jesus e você procura focar no Senhor. E aí o que acontece? Você esquece de tudo isso. Aí você fala, mas eu esqueci e como fica por isso mesmo? Não, não fica. Porque o Senhor, Ele é Pai. Se Ele é Pai, Ele vai cuidar de você. Então Ele vai pegar aquilo que eram suas feridas na tua alma, Ele vai curar. Aquilo que era o peso, Ele vai tirar o peso que você estava sentindo e vai colocar sobre você o jugo dele, que é suave, e o fardo dele que é leve. Ele vai trocando aquilo, porque Ele vai ter um espaço dentro de você para fazer aquilo que Ele precisa, para cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Nós precisamos ter o nosso entendimento aberto para aquilo que são a presença do Senhor. E Ele pega e fala assim, por isso eu faço tudo o possível para juntar a bondade, a fé que vocês têm. Porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente começa a ser bom. Porque a gente quer? Não. Porque o Senhor é bom e Ele vive dentro de nós.
Então, nós começamos a parar de olhar e falar assim, pô, fulano chegou cansado da rua, vou oferecer uma aguinha pra ele. Aí a gente pega, em vez de pegar assim, não vou oferecer coisa nenhuma. A gente fala assim, mano, chegou cansado, vou oferecer uma água. Falando, você quer uma água? Isso é bondade. Você está sendo bom para a pessoa. Está sendo legal com a pessoa. Então a gente para de ter o pensamento egoísta e começa a ser empático com as pessoas. Aí ele continua assim, a bondade juntem ao conhecimento. E o conhecimento, o domínio próprio, ele vai juntando as coisas. Porque não adianta você querer ser completo. Se você, por exemplo, vamos supor, o fruto do Espírito, alegria, paz, amor, benignidade, bondade, domínio próprio, paciência, mansidão, e mais, se tiver mais eu esqueci. Mas eu vou ver de todos esses. Imagina, aí você quer ter só alegria. Olha que legal, você é uma pessoa alegre, mas você não tem o amor. O que adianta? Não tem como. Então tudo que o Senhor nos entrega, a gente tem que agregar. Ele nunca vai nos entregar algo que é desconexo. É sempre algo que é conexo, para que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas. Aí ele fala, a bondade junto ao conhecimento, o conhecimento ao domínio próprio. Deve ser domínio próprio não, para você ver. Você vai fazer um monte de merda sem contar o tanto de gente que você vai ferir. Ao domínio próprio, juntem a perseverança. Se você não tem perseverança, você não permanece na presença do Senhor. A perseverança é quando você já está cansado de tudo e mesmo assim você continua de pé. Porque você quer? Não, porque o Senhor te ensinou, porque o Senhor está com você, porque é Ele que te levou. Aí, a perseverança, a devoção ao Senhor. A devoção ao Senhor, vocês sabem o que é? É entregue tudo ao Senhor. É tudo aquilo que você é. Tudo, é o contexto inteiro. Alma, corpo, espírito, entregue ao Senhor. A devoção a Deus é toda a tua vida estar entregue a Ele. A tudo que você vai fazer, seja algo que Ele vai estar junto. É você pensar e falar assim, pô, Jesus vai estar comigo se eu vou lá comprar uma calça? Se Ele for, eu quero estar lá, senão eu não quero. A gente desejar, é devotar ao Senhor em tudo aquilo que a gente tem, daquilo que a gente é. E aí ele fala, a essa devoção juntem a amizade cristã. Na outra versão, ela fala a fraternidade. Mas a amizade cristã é legal. Falando de jovens, imagina você andar com alguém que, sabe, está fora daquilo que você anda, fora daquilo que você acredita, e você levar a opinião dessa pessoa ao nível. Eu tinha amigas na escola que elas não serviam a Deus, mas eu não pegava e me aconselhava com elas. Por quê? Porque aquilo que elas acreditam não vai agregar na minha vida. Então eu não me aconselho com elas. Eu dava conselhos daquilo que eu acredito, porque eu sei que aquilo que eu acredito é a verdade. Então era o contrário. Eu não chegava nelas e abria meu coração. Fulano, deixa eu te contar, tô passando tal. Não era desse jeito. Elas chegavam em mim e falavam, sabe para quem que eu ia falar? Aquilo que eu sentia? Aquilo que me entristecia? Para o Senhor. Era só para Ele. Para o Senhor. Eu chegava e falava, Jesus, está acontecendo assim, 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 assim. E sempre resolveu. Sempre, sempre, sempre resolveu. Porque todas as vezes Ele tinha uma resposta, um conselho para me dar, um consolo para me dar. E eu levantava no outro dia, 1000 maravilhas. Era como se tudo tivesse acabado. Porque o Senhor, Ele cuidou, porque o Senhor, Ele transformou o meu interior, porque o Senhor me mostrou onde estava errado, o que estava errado, como eu podia consertar. Eu dava espaço para o Senhor para Ele fazer isso. Então, não é qualquer pessoa que a gente confia para contar aquilo que a gente sente. Não é qualquer pessoa que a gente vai falando das nossas vidas. Hoje, quem eu falo? Para o Senhor, para os meus pais. Só. Não tem porquê eu vir pegar e abrir a minha vida para todo mundo. Aquilo que eu sinto é importante. É importante para mim. Então, se eu chegar numa pessoa e falar assim, olha, fulano, me entristeci da forma que outra pessoa falou comigo, e a pessoa ri da minha cara, você acha que eu vou contar para ela de novo? Não vou. Porque não liga para aquilo que eu sinto. Então eu conto para pessoas que vão me dar um conselho. Às vezes eu não chego na Vitória para contar para ela. Por quê? Porque a Vitória não tem paciência para me ouvir. A Vitória não tem paciência para me ouvir, gente. Mas ela gosta de falar. Ela não tem paciência para me ouvir. Às vezes eu chego, nossa, Vitória,
é desse jeito. Vitória, você nem sabe, aconteceu tal coisa em casa, assim, assim, assim. Não sei, eu não gostei, fiquei meio entristecida. A Vitória olha pra mim e fala assim, é assim mesmo. E volta a fazer as coisas que ela vai fazer. Então, eu não paro pra contar pra Vitória. E ela é minha irmã. Nada a ver. Você quer falar da minha história que eu falei pra você. É nada não, Vitória. É nada não. Ela vai contar a história. Ai, das coisas de você. Eu estava indo na cozinha. Não, tem que contar a história completa, amor. Você vai ficar só com uma parte? Não, tem que contar. Esse é o meu jeito. Você, como irmã, tem que me entender. Viver 20 anos nas costas e viver comigo, não sabe. 2 anos aqui. Então, é o tipo de pessoa que a gente não conta. Eu não conto pra ela. Com vocês, a Vitória vai ser super paciente. Ela para, ela ouve, ela pergunta pro Senhor. É desse jeito. Como ela é com vocês. Qualquer. Se eu dar, ela vai chegar. Se a Kétia chegar, se a Dani vai chegar. O André chegar pra falar pra Vitória. Algo que entristeceu ela. E fazer toda essa volta que eu faço. Ela vai pegar ela o tempo todo ouvindo e perguntando, Senhor, o que eu posso falar para eles? Espírito Santo, põe a tua palavra na minha boca. Senhor, qual palavra? Você faz isso. Aí ela vai chegar com você toda paciente, com aquela voz doce. Olha, fulano, faz assim, 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 Eu faço assim. isso com você também, tá? Faz coisa nenhuma. Comigo ela não faz coisa nenhuma. Eu não vou gravar pra vocês porque é coisa pessoal, mas a Vitória comigo é desse jeito. Então eu não falo pra ela. Às vezes, hoje em dia eu já não falo mais pra Ana Paula, porque a Ana Paula tá muito longe pra ela poder chegar e me ajudar. Mas quando a Ana Paula tá aqui e tem uma situação, eu falo, então Ana Paula, aconteceu assim, 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 assim. Às vezes ela também tem vontade de chorar comigo? Tem. Ela não chora. Aí ela vai perguntar pro Senhor alguma coisa pra falar comigo. A Vitória não tem essa paciência. Não tem. Por isso que eu não falo. O Fábio, Tenho paciência sim. em nome de Jesus, profetiza, filha do homem, de Deus. Aí, o Fábio não. O Fábio ele já é mais paciente comigo, porque eu sou a irmãzinha dele. Aí eu chego no Fábio, nossa, Fábio, você nem sabe. A mãe ficou assim, assim, assim comigo. Aí o Fábio olha, ele analisa toda a situação, pra ver se é eu ou se eu tô achando que minha mãe tá errada. Aí ele analisa tudo. Se eu tô errada, ele fala, Sá, mas a mãe é assim, assim, assim. Ela chamou a tua atenção por causa disso, disso e disso. Agora, se a minha mãe ele também não concordou muito, ele, Sá, não, vamos orar em relação a isso. Não, fica tranquila, a gente vai orar, não precisa ficar desse jeito. O pai é desse jeito. Tá confundido. Não tô, não. Eu ouvi Até a Esther, ela é mais apegada assim. Eu ouvi suas histórias de besta e falei aqui pra você. Uma vez na vida, porque eu tava escrevendo. 1h da manhã eu querendo dormir. E porque eu tava escrevendo. Volta, Vitória. Foi uma vez, gente. Uma vez eu conto dele. Foi uma que eu tava falando pra ela no WhatsApp. E que ela tava saindo toda hora da conversa. Não sei pra quê. Me respondendo, não, a gente vai orar, vai dar tudo certo. Uma vez. Não tô não. Eu tenho certeza. Voltando. Então, aquilo que são as nossas amizades é importante. As pessoas para qual a gente vai confiar, aquilo que é a nossa vida, aquilo que entristece a gente, aquilo que são as nossas alegrias, é importante. Eu dei exemplos para vocês de pessoas da minha vida. A Vitória não gostou? Não. Mas é desse jeito, essa é a real. Então, a gente tem que confiar nas pessoas que elas vão nos ministrar. Elas vão trazer uma palavra sobre as nossas vidas. Eu confio em Pessoas. você, cara. Eu também confio em você. Não conta nada. É bom, né? Então, tem que a gente pegar e ter pessoas do nosso lado, no nosso ciclo de amizade, que vão estar perto da gente, nos ensinando. Quantas vezes a gente pegou no discipulado de adolescente, a gente trouxe a ministração exatamente sobre amizade, sobre amigos. Quem são os seus amigos? Quem são aqueles que vocês estão perto? Quem são aqueles que vocês têm ouvido? Quem são aqueles que vocês têm parado para dar atenção? E a tua mãe? E teu pai? Como é que fica? Ouve aqueles que é lá fora, mas dentro da sua casa não ouve? E aí ainda arranja a justificativa. Ah, mas você viu como eles são? Ah, mas eles não param para me ouvir. Mas na hora que eles pegam e eles falam para você, você também não ouve.
pais, eles vêm dando bronca na gente mesmo. E a gente está errado, a gente ouve calado e vai consertar a merda que a gente fez. Essa é a real. Aí sua mãe tá pegando e falando, dando esse exemplo porque eu já vivi. Sua mãe tá falando 3.000 vezes pra você lavar a louça e você não lavou. Aí quando a Macaé começa a gritar, nossa, mas eu já ia fazer, já tava levantando pra fazer. Espera gritar pra fazer. Ouve as pessoas que lá, seus parentes lá fora, seus amigos lá fora, fulano lá de fora ouvir a mãe, é estudar. Você não presta atenção naquilo que é a tua família, aquela que te gerou, que teve dores até você, mas o outro lá fora é importante. A gente tem que rever isso, porque para a gente considerar como nosso amigo, precisa ser amigo do Senhor. Se não é amigo de Deus, então não é meu amigo. Se não anda comigo em aliança junto com o Senhor, então não tem por que eu ter na minha vida. Tem aqueles amigos que pegam e falam assim, não, mas está errado mesmo, ou que só quer saber da tua vida, que pergunta tudo que está acontecendo na sua vida só para saber. Eu e a Vitória, a gente tem uma amiga assim, só pergunta das coisas da nossa vida só para poder saber, só para saber o que a gente tem. E o que a gente faz? A gente permanece junto porque o Senhor tem um propósito na vida da pessoa. Porque se não tivesse, a gente já tinha morrido. Não é, Vitória? A gente já tinha morrido. Porque a gente não vai ter amigo que o Senhor não quer ter, não quer fazer alguma coisa. Não é algo que a gente acha, mas é algo que o Senhor nos mostrou. É algo que o Senhor nos falou. As pessoas das nossas vidas, elas precisam ser contadas. Pessoas que vão realmente se importar com a gente. Aí ele fala assim, pois são essas qualidades que vocês precisam ter. Se vocês tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como o resultado do conhecimento que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez mais que você pratica aquilo que é certo, aquilo que é a palavra do Senhor, cada vez mais você conhece do Senhor. Então, é como se você estivesse dando um passinho a mais para chegar perto do Senhor. E cada vez mais que você faz aquilo que você quer, você dá um passinho atrás. Um dia o pastor ministrou aqui, há muito tempo atrás. E ele do nada pegou, parou nesse canto aqui do altar. E aí ele começou a gritar, Senhor, Senhor, por que você está se afastando de mim? Não lembro o contexto da ministração, eu só lembro dessa parte. Senhor, por que você está se afastando de mim? Não sei o quê. E a pessoa indo cada vez mais para trás. Não é o Senhor que se afasta da gente. Porque o Senhor, ele permanece no mesmo lugar. Todas as vezes que a gente pega e peca contra o Senhor, a gente vai para longe dele. Não é ele que vai para longe da gente. Então, se a gente está sentindo o Senhor longe da gente, então falta muito joelho de oração, perguntando para o Senhor o que está acontecendo, se humilhando na presença do Senhor e pedindo para Ele nos encher. Porque quando a gente faz isso, nós damos o espaço que o Senhor ele precisa para manifestar a presença dele dentro de nós. Isso é uma frase que eu estou falando o mês inteiro. Nós damos o espaço que o Senhor precisa para trabalhar dentro de nós, para agir, para trazer a presença dele dentro de nós. Porque o impedimento da gente viver muitas coisas com o Senhor, muitas vezes somos nós. Naquilo que são a nossa vida, nosso querer, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Nós atrapalhamos o Senhor de agir através das nossas vidas. Porque aquilo que eu sinto, nossa, só Jesus Cristo na causa. E aí quando é só Jesus Cristo na causa, quando Jesus Cristo chega para ir na causa, você pega e não quer deixar ele. É o famoso banquinho que pega para você de novo. Não é assim. É o banquinho do Senhor da decisão, é o banquinho do Senhor dele fazer aquilo que ele quer nas nossas vidas. Então é o banquinho do Senhor nas nossas vidas. Eu vou ser conduzida e guiada por ele, não é da maneira que eu desejo. Aí ele fala, mas quem tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. As pessoas que ela não enxerga, ela acha a vida toda que ela está mal, que ela vai ficar mal. Que ela não foi perdoada e vai ficar por isso mesmo. A pessoa que ela não conhece, para ela vai ficar a vida dela do mesmo jeito pro resto da vida. Mas a partir do momento que ela conhece Jesus, o entendimento dela é aberto, os olhos espirituais dela é aberto e ela começa a conhecer a palavra. A palavra de Deus nos diz que o Senhor ele nos perdoa e lança os nossos pecados no mar do esquecimento e deles ele não se lembra. Então quem lembra é a gente. A gente fica lembrando, nossa, naqueles dias eu desobedeci minha mãe.
Ah, mas se eu desobedeci e fiz uma coisa ruim, então eu posso fazer outras tantas. Eu sou ruim, não é assim? Está quebrado isso em nome de Jesus. Nós somos aperfeiçoados no amor do Senhor, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Nós não somos perfeitos? Não. Mas nós somos aperfeiçoados por Todo-Poderoso, por aquele que é perfeito. Amém? Se coloca de pé na presença do Senhor. E fecha os teus olhos e começa a pedir para o Senhor, para Ele te mostrar aonde é que você começou a esquecer e que você esqueceu das coisas que Ele já tinha ensinado. Começa a pedir para o Senhor e perguntar para o Senhor aonde é que você tem seguido guiado por aquilo que você quer, por aquilo que são os seus pensamentos. Pergunta para o Senhor aquilo que você tem feito e não tem percebido aquilo que é a vontade dEle. Aonde é que você tem deixado de agradar a Ele na sua vida. Começa a pedir para o Senhor o que é que você tem feito, o que você tem habilitado. Se você tem habilitado mentira, se você tem habilitado espírito de Jezabel, manipulação. Pergunta para o Senhor o que é que você tem habilitado na sua vida. O que é que você tem dado espaço? É a tristeza profunda? O que é? É dando espaço para a depressão? Pergunta para o Senhor o que é que você tem dado espaço, que você não tem visto, que você tem sido levado por aquilo que você quer, que você tem sido levado pela vontade, que é a tua vontade, aquilo que é a tua carne. Começa a pedir para o Senhor, pede para Ele trazer a lembrança onde é que você tem ferido a presença dEle. Espírito Santo de Deus, nós estamos, Senhor, aqui na Tua presença, meu Pai. E eu sei, Espírito Santo de Deus, que o Senhor falou, Senhor, com cada um que está aqui. E se não falou, Senhor, então faz eles voltarem, Senhor, na ministração e ouvir tudo de novo, pedindo para o Senhor, Pai, para o Senhor falar com eles, Pai. Porque eu sei, Senhor, o quanto o Senhor falou comigo, Senhor. O quanto o Senhor me ministrou, o quanto o Senhor me ensinou, o quanto o Espírito Santo de Deus, o Senhor trouxe, Pai, a lembrança, Senhor, de memórias, Pai, que muitas vezes eu esqueci, Senhor, e fiz do meu jeito. Ou, Senhor, eu ignorei aquilo que o Senhor tinha me falado, Senhor, e fiz do meu jeito. Espírito Santo de Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, trazendo, Senhor, a libertação, Senhor, de nós mesmos, meu Pai. Daquilo que é o nosso ego, daquilo, Senhor, que são os nossos sentimentos, daquilo, Pai, que são os nossos quereres, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, o que foi que dominou, Senhor, se foi a tristeza, Pai, se foi, Senhor, a manipulação, se foi, Senhor, o nosso desejo, Pai, se foi, Senhor, a necessidade de chamar a atenção de alguém, meu Pai, se foi, Senhor, a nossa vontade carnal, meu Pai, que hoje, Espírito Santo de Deus, o Senhor possa, Pai, quebrar com todo o domínio das trevas, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, e trazendo, Senhor, sobre nós, Senhor, o domínio, Senhor, do Senhor. Espírito Santo de Deus, põe, Pai, as tuas palavras, Pai, na nossa boca, Pai, nos conduz, Senhor. Começa a derramar o teu coração na presença do Senhor. Começa a pedir para o Senhor, começa a se humilhar, a quebrantar o teu coração na presença do Senhor. Abre a tua boca e dá nome para cada situação. Abre a tua boca e fala a verdade. Porque muitas vezes a gente chega aqui e a gente olha o que fulano está fazendo. A gente olha como o fulano está adorando. A gente olha da maneira que o fulano está fazendo. E o Senhor, Ele quer a tua adoração, a tua entrega, aquilo que você é na presença dEle. Ele não quer um altar bonitinho, onde a presença dEle não vem. Ele não quer um altar que é bonitinho, feito pela tua carne. Ele quer um altar estabelecido por Ele, movido pelo Espírito Santo de Deus. Começa a pedir para o Senhor, Senhor, me ensina a ser movida, Pai, pelo Teu Espírito. Me ensina, Senhor, a ser guiada, movimentada, Pai, pelo Teu Espírito. Pede para o Senhor, Senhor, me dá discernimento, Espírito Santo de Deus, para que eu não seja, Senhor, movida, Pai, por qualquer mover, por qualquer pessoa, Senhor, que vem pregar a Tua palavra, Pai. Mas que eu seja, Senhor, movida, Senhor, e saiba, Senhor, reconhecer a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor, Pai, conhece, Senhor, o nosso coração. Sabe, Senhor, de cada pensamento. Prova, Senhor, cada um desses pensamentos, Senhor. Para saber, Senhor, se é verdade, se é mentira, Pai. Se a gente está inventando, Senhor, cada coisa, o Senhor esquadrinha, Pai, o nosso coração, Pai. Fica passeando, Senhor, nele, Pai, para cima e para baixo, em cada canto dele, Senhor. Para saber, Senhor, se tem
despertado, Senhor, cada dia mais para orar. Ser despertado, Senhor, cada dia mais, Senhor, para ler a Tua palavra, Pai. E eu te peço, Senhor, desde já, abre, Pai, o entendimento para entender a Tua palavra. Abre, Senhor, o entendimento, Senhor, para entender aquilo que o Teu Espírito, Senhor, tem falado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Quebra, Pai, toda ação, Senhor, de religiosidade, Pai, que sabe muito, que quer, que já aprendeu bastante, já teve bastante experiência. Que o Senhor recebe o meu louvor, que o Senhor recebe a minha vida, o Senhor recebe a minha oração. Não adianta nada você ficar com esse pensamento que a sua oração não sai do teto da igreja ou não sai do teto da tua casa. Não adianta nada. Para a gente poder viver e experimentar a presença do Senhor, precisa ter humilhação. Quem não se humilha, quem não se quebranta, o Senhor ele não vem, porque ele não gosta dos arrogantes. Ele não tem parte com aquele que são arrogante. Ele não tem parte com aquele que é orgulhoso. Ele gosta das pessoas que são humildes. O Senhor Jesus, ele foi humilde. Jesus era manso do coração. Nós precisamos viver dessa forma. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, Pai, lavar, Senhor, a nossa alma, Pai, nessa noite, Pai. Não é só limpar, mas lava, Pai. Tirando, Senhor, toda impureza. Tirando, Senhor, toda mentira, Pai. Tirando, Senhor, toda manipulação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Pai, que nós possamos, Senhor, sair daqui, Pai, meditando, Senhor, naquilo que o Senhor nos trouxe, Pai. Trazendo, Senhor, a lembrança, Pai, daquilo, Pai, que muitas vezes a gente impediu a Tua presença, para que nós possamos, Senhor, consertar, Pai. Para que nós possamos, Senhor, nos humilhar, Senhor, e fazer da maneira correta, Pai. Para nós aprendermos de verdade, Senhor, com o nosso erro e não cometendo, Senhor, de novo. Espírito Santo de Deus, o ano está chegando ao fim, Pai. Mas um ano, Senhor, está se completando, Pai. Mas um ano, Senhor, onde a gente viveu, Senhor, experiências. Mas um ano, Senhor, onde a gente conheceu, Senhor, e ouviu muitas coisas que o Senhor declarou, Senhor, sobre as nossas vidas. Mas um ano, Senhor, que tem passado, Pai. E que nós não possamos, Senhor, passar esse ano de qualquer jeito. Mas que nós possamos, Senhor, ver se concretizando a primeira ministração que o Senhor ministrou nesse ano. De viver a libertação, Senhor, das nossas vidas. A libertação, Senhor, genuína, Pai. De ter refúgio, Senhor, naquilo que nos prendia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em tudo, Pai, eu quero te dar honra, eu quero te dar, Senhor, louvor. Eu quero, Senhor, te dar adoração, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Pessoal que está em casa, Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor possa guardar vocês, possa trazer um entendimento de vocês aberto, a libertação sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Se vocês precisarem de acompanhamento, algo que vocês precisarem, chame a gente no direct. Nós estamos aqui com uma equipe preparada para dar apoio para vocês, amém? Deus abençoe, beijo, fiquem com Deus.